Em meio às discussões religiosas, em que as pessoas tentam provar qual que é a certa, tem também os ateus, que não seguem nenhuma. Por que são ateus? E quem está certo quanto a tudo isso? As pessoas podem se declarar ateias por diversas razões, muitas vezes relacionadas a questões pessoais, filosóficas, sociais ou científicas. Aqui estão algumas das razões mais comuns: reflexão filosófica e racionalidade, ou falta de evidências. Muitos ateus afirmam que não encontram evidências convincentes para a existência de deuses ou entidades sobrenaturais. Uma abordagem cética pode levar à rejeição de crenças, que não podem ser verificadas empiricamente. Coerência lógica. Alguns consideram os conceitos religiosos contraditórios ou incoerentes com a realidade observada. Experiências pessoais. Crises de fé, experiências difíceis, como perdas, injustiças ou questionamentos sobre o sofrimento humano, podem levar à descrença em um Deus benevolente. Quem nunca ouviu a pergunta: por que acontece coisas ruins com pessoas boas? Contato com diversas religiões. Exposição a múltiplas crenças pode gerar a percepção de que nenhuma delas é mais válida do que outra. Influência do conhecimento científico. Muitos ateus valorizam a ciência como um meio confiável de entender o mundo, e explicações científicas podem substituir explicações religiosas. Tópicos como evolução, cosmologia e neurociência oferecem alternativas naturais para questões antes atribuídas ao sobrenatural. Questões sociais e culturais. Rejeição a dogmas. A oposição a normas religiosas, percebidas como opressivas ou discriminatórias, pode levar à rejeição total da religião. Em sociedades mais seculares, há maior aceitação de perspectivas ateístas, tornando mais fácil para as pessoas se assumirem. Liberdade de expressão. Em contextos onde há menos repressão religiosa, é mais comum que pessoas se declarem ateias, sem medo de represálias. Necessidade de autenticidade. Algumas pessoas simplesmente não conseguem acreditar, mesmo se esforçando para isso. Declarar-se ateu pode ser uma forma de viver de acordo com o que realmente sentem e pensam. Conflitos com instituições religiosas. Escândalos ou corrupção em instituições religiosas podem levar pessoas a questionar a validade dessas organizações e suas crenças. Essas razões podem variar de acordo com o contexto cultural, histórico e pessoal. É importante lembrar que o ateísmo não é uma posição única, mas um espectro de descrenças, que vai desde a ausência de fé até a rejeição ativa da ideia de deuses. Esclarecendo, o ateísmo não é simplesmente não acreditar em Deus, mas acreditar que não existe nada sobrenatural como anjos e demônios. Para o ateu, o cérebro é a fonte de tudo, como os sonhos, pensamentos, sensações, e que o cérebro gera estímulos para aquilo que ele vê, ou reações ao ambiente, como o medo, por exemplo. E para o ateu, a morte é como um sono sem sonhos, ou seja, a pessoa morta deixa de existir. Estudos confirmam que pessoas que têm a vida instável, ou seja, são saudáveis, e têm uma vida financeira tranquila, que não têm muito o que reclamar, geralmente procuram menos ajuda espiritual, por não acreditar que precisa. Um ator famoso, quando questionado se acredita em Deus, ele disse: "Eu sou Deus." Há relatos incríveis de pessoas que eram ateus e mudaram a forma de pensar por experiências que passaram. Lee Strobel era um jornalista investigativo e declarado ateu. Ele começou uma investigação para refutar a fé cristã depois que sua esposa se converteu, mas, ao longo de sua pesquisa, afirmou ter encontrado evidências convincentes de Jesus e se tornou cristão. Ele relata sua jornada no livro Em Defesa de Cristo. Já Howard Storm, um ex-professor universitário e artista ateu, afirmou ter tido uma experiência de quase morte em que viu Jesus. Ele descreveu um encontro intenso com uma presença divina que o levou a reavaliar sua vida. Após esse episódio, Storm se converteu ao cristianismo e se tornou pastor. Andrew Klavan, escritor e roteirista, era ateu e vivia com uma visão cínica da vida. Ele relata que encontrou Jesus através de uma combinação de experiências pessoais e leituras espirituais.
Sua transformação foi profunda, e ele passou a testemunhar abertamente sobre sua fé. Marilyn Adamson. Marilyn era uma cética convicta que desafiava amigos cristãos a explicar a fé. Ela relata que, após questionar durante anos, teve uma experiência espiritual em que sentiu a presença de Jesus de maneira muito pessoal. Essa experiência foi o início de sua conversão. A história de Clive Staples Lewis é uma das mais intrigantes. Clive Staples Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, era um professor de literatura em Oxford e um ateu convicto durante a juventude. Ele acreditava que o universo era frio, sem sentido, e que a religião era uma ilusão criada pelos homens. Sua visão começou a mudar por meio de conversas profundas com amigos, como Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis, que era um cristão devoto. Lewis descreveu sua conversão como um processo gradual, que combinou razão e emoção. Ele inicialmente se tornou teísta, acreditando em Deus, após perceber que sua visão ateísta não explicava satisfatoriamente os anseios humanos, por propósito e moralidade. Mais tarde, ele aceitou Jesus Cristo como Salvador, afirmando que o cristianismo era a melhor explicação para a condição humana. Em sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria, Lewis escreveu sobre o momento decisivo de sua conversão. Você deve imaginar, eu sentado sozinho em meu quarto de Magdalen, noite após noite, sentindo, sempre mais distintamente, a aproximação daquele que eu tanto temia encontrar. Finalmente, rendi-me e admiti que Deus era Deus, ajoelhei-me e orei. Talvez, naquela noite, o convertido mais relutante de toda a Inglaterra. Ele se tornou um dos maiores apologistas cristãos, defendendo a fé com argumentos racionais e acessíveis. Escreveu livros influentes como Cristianismo Puro e Simples e O Problema do Sofrimento, que continuam a inspirar milhões de pessoas. Suas obras literárias, como as Crônicas de Nárnia, estão repletas de simbolismos cristãos e tocam o coração de leitores de todas as idades. A história de Lewis é emblemática, porque mostra que até os mais céticos podem ser transformados por uma jornada espiritual, quando abertos à busca por respostas profundas. Lewis faleceu em 22 de novembro de 1963, aos 64 anos, devido à insuficiência renal. Ele passou seus últimos dias na Inglaterra, em sua casa em Oxford, após uma vida de contribuições significativas para a literatura, filosofia e teologia cristã. Ele é considerado um dos maiores apologistas cristãos do século XX. Muitos ainda se inspiram em seus argumentos claros e bem fundamentados sobre fé, moralidade e o sentido da vida. Lewis é lembrado como alguém que não apenas viveu uma jornada de transformação espiritual, mas que deixou um impacto duradouro em milhões de pessoas, através de sua escrita e de seu testemunho de fé. O mais importante é, com isso tudo, entendermos que devemos respeitar a ideologia das pessoas, que devemos aceitar que todo mundo tem o seu modo de ver a vida. Devemos espalhar a palavra de Deus, e o quanto Jesus é maravilhoso, e o quanto Ele fez por nós. Porém, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que preferem o lado errado, talvez não estão preparados para seguir Cristo. Ou como muitos nessas histórias que têm que ver para crer. Se você acredita em Deus, deixe um like. E por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Se você não acredita, deixe no comentário a sua opinião. Até a próxima!